Você sabia que o Adão Negro não ganhou seus poderes dos deuses gregos como Shazam, mas sim de divindades egípcias que o tornam um dos seres mais cruéis e imparáveis da DC? Olá, eu sou o Thomas e hoje vamos ver curiosidades incríveis sobre o maior rival do Shazam. A primeira coisa que você precisa entender é que o nome dele era Tete-Ada, e ele foi o primeiro campeão do mago Shazam no Antigo Egito. Ao contrário do Billy Batson, quando ele grita a palavra mágica, ele invoca o vigor de Shu, a rapidez de Eru, a força de Amon, a sabedoria de Zeuti, o poder de Atom e a coragem de Men. É por isso que ele é muito mais brutal e experiente em combate. Uma curiosidade que pouca gente sabe é que o Adão Negro já foi o governante de uma nação inteira chamada Kano. Ele não se vê como um vilão, mas como um libertador que faz o que é necessário para proteger seu povo, mesmo que isso signifique arrancar cabeças. Essa complexidade política é o que o diferencia de vilões comuns. Além disso, a sua imortalidade é absoluta enquanto ele estiver transformado. Ele passou 5.000 anos flutuando pelo espaço, em forma de energia, até conseguir retornar à Terra. E tem mais, ele já derrotou a Liga da Justiça e a Sociedade da Justiça ao mesmo tempo durante os eventos da Terceira Guerra Mundial nos quadrinhos. Ele é tão forte que o próprio Superman já admitiu ter dificuldades para conter a fúria mágica do Adão, já que a magia é uma das poucas fraquezas do Homem de Aço. Outro fato bizarro é que ele já fez parte da Sociedade da Justiça por um tempo, tentando se redimir, mas sua sede de justiça punitiva sempre acaba colocando ele em rota de colisão com os heróis que seguem leis mais brandas. O Adão Negro é a prova de que o poder absoluto pode corromper até o mais nobre dos guerreiros. Se você curtiu conhecer essas raridades sobre ele, deixe o seu like e me segue aqui para mais curiosidades do mundo dos quadrinhos. Você sabia que a Estelar é muito mais do que apenas um rostinho bonito e raios verdes? Ela é uma princesa guerreira de outro planeta, capaz de destruir cidades inteiras, mas que prefere aprender sobre o amor na Terra. Hoje, vamos desvendar os segredos de Corian Egg, a alienígena mais poderosa dos jovens titãs. Eu sou o Thomas, e hoje o vídeo é sobre a Estelar. Se você já assistiu ao desenho ou leu as HQs, me segue aí. Muita gente acha que a Estelar aprende línguas por mágica, mas a verdade é mais física. A fisiologia tamariana permite que ela aprenda qualquer idioma através do contato labial. Sim, ela precisa beijar alguém para baixar o dicionário daquela língua instantaneamente. Foi assim que ela aprendeu o inglês ao chegar na Terra, beijando ninguém menos que o Robin. O corpo da Estelar é basicamente uma bateria solar viva. Ela absorve radiação ultravioleta e a converte em energia pura, o que dá a ela a capacidade de voar e disparar os famosos Starbolts. O detalhe é que, se ela ficar muito tempo sem luz solar ou em um ambiente totalmente escuro, ela pode perder os poderes e ficar extremamente enfraquecida, quase como Superman. Apesar da alegria constante, a história dela é pesada. Ela foi traída pela própria irmã, Estrela Negra, e vendida como escrava para uma raça cruel chamada Cidadela. Durante anos, ela sofreu experimentos terríveis que, ironicamente, acabaram amplificando seus poderes originais. Por isso, ela valoriza tanto a liberdade e os seus amigos na Terra. Diferente de muitos heróis que precisam de foco mental, os poderes da Estelar são movidos puramente por emoções. Se ela estiver feliz e confiante, ela é quase invencível. Mas se ela cair em uma tristeza profunda ou depressão, ela pode perder a habilidade de voar. Para ela, sentir não é uma fraqueza, é o que a mantém poderosa. E você, sabia que ela era tão poderosa assim? Comenta aí, deixa o like, me segue para mais curiosidades e até o próximo vídeo. Você sabia que o motoqueiro fantasma, o surfista prateado e até o Homem-Aranha compartilham o mesmo pesadelo? Pois é, ele não é o diabo bíblico, mas é o mais próximo que o universo Marvel chega do inferno. Prepare o seu contrato, porque hoje vamos falar do Mephisto, a entidade que adora uma alma desesperada. Eu sou o Thomas, e hoje o papo é sobre o Mestre das Barganhas. Se você curte papo sobre quadrinhos, me segue e bora! Primeira coisa que você precisa entender: Mephisto é um Helllord, ou um Lorde do Inferno, mas ele não é o Lúcifer. Ele governa uma dimensão de bolso que ele chama de inferno apenas para explorar o medo humano e as crenças religiosas. Ele é uma entidade extradimensional que se alimenta de almas, mas existem outros como ele, como o Coração Negro e o Dormammu. Muita gente odeia o Mephisto por causa de uma história específica. Um dia a mais. Para salvar a vida da Tia May, ele fez um acordo com o Homem-Aranha. O preço: o casamento de Peter e Mary Jane foi simplesmente apagado da existência. Isso mostra que o maior poder do Mephisto não é a força bruta, mas a manipulação psicológica e a destruição de legados. Sem Mephisto, não existiria o espírito da vingança. Foi ele quem enganou Johnny Blaze, ligando a alma do jovem ao demônio Zarathos para curar o câncer do pai de Johnny. O problema é que o Mephisto sempre cumpre a palavra de um jeito distorcido. O pai de Johnny foi curado, mas morreu logo depois em um acidente de moto. O clássico: cuidado com o que você deseja. A alma que o Mephisto mais deseja em todo o multiverso é a do surfista prateado, porque ela é a mais pura que existe. Ele já tentou de tudo para corromper o Exarauto de Galactus, mas o surfista é um dos poucos seres que consegue resistir às tentações do vilão apenas com força de vontade. E aí, qual desses pactos foi o pior? Comenta aí, deixa o like e me segue para mais curiosidades diabólicas. Você sabia que existe um herói na Marvel que pode destruir um planeta inteiro apenas sussurrando um oi? Enquanto o Hulk precisa esmagar e o Thor precisa de um martelo, o líder dos Inumanos carrega a arma de destruição em massa mais silenciosa do universo dentro da própria garganta. Se ele espirrar, é o fim de uma civilização. Eu sou o Thomas, e hoje a gente vai desbravar os segredos de Blackagar Boltagon, o lendário Raio Negro. Diferente dos mutantes, os Inumanos ganham poderes através da névoa terrígena, mas o Raio Negro foi exposto a ela ainda no útero da mãe. Isso fez com que ele nascesse com um potencial
potencial energético tão absurdo que ele teve que ser mantido em uma câmara à prova de som até a vida adulta. Ele passou a infância inteira sem poder emitir um único ruído, aprendendo a controlar cada respiração para não matar ninguém por acidente. Muita gente acha que o poder dele é o som da voz, mas não é bem assim. O corpo dele tem um centro de processamento de elétrons no cérebro. Quando ele usa as cordas vocais, ele libera uma energia de partículas desconhecidas que interagem com os elétrons do ambiente. Basicamente, a voz dele é apenas o gatilho para uma explosão atômica direcionada. Um simples sussurro dele já derrubou o Hulk e deixou coisa fora de combate. Sabe aquela joia em formato de garfo na testa dele? Não é só estética. Aquela antena serve para canalizar a energia interna dele de forma focada, permitindo que ele use a força dos elétrons para voar, aumentar sua força física ou disparar rajadas sem precisar falar. Sem aquele acessório, o poder dele seria muito mais instável e difícil de controlar. Viver como Raio Negro é um exercício eterno de meditação. Ele treina o subconsciente todas as noites para nunca falar ou gritar enquanto dorme. Além disso, ele possui uma conexão telepática com sua esposa, Medusa, e atua como sua intérprete oficial. É a prova de que, para ser o rei mais poderoso, ele teve que abrir mão do direito básico de se expressar. E aí, você aguentaria viver em silêncio absoluto por esse poder? Se curtiu conhecer mais sobre o Rei dos Inumanos, já deixa o like e me segue aqui para mais curiosidades épicas. Você sabia que nos quadrinhos o Thanos não queria salvar o universo, mas sim impressionar a própria personificação da morte porque ele estava perdidamente apaixonado por ela? Olá, eu sou o Thomas e hoje vamos ver algumas informações raras sobre o maior vilão da Marvel. Muita gente conhece o Thanos pelo cinema, mas a origem dele é muito mais sombria e complexa. Ele pertence a uma raça chamada Eternos, que vivem em Titã, uma das luas de Saturno. Porém, o Thanos nasceu com uma mutação genética chamada Síndrome Deviante. Isso explica porque ele é roxo e gigante, enquanto o resto da sua família se parece com seres humanos perfeitos. A rejeição começou no berço. Assim que ele nasceu, sua própria mãe, Sui-San, ficou tão horrorizada com a aparência do bebê que tentou matá-lo com uma faca de cozinha, acreditando que ele carregava a destruição do universo em seus olhos. E ela não estava errada. Diferente dos filmes, onde ele usa a manopla do infinito para equilibrar os recursos do universo, nos quadrinhos Thanos é um niilista puro. Ele chegou a construir um trono de ossos e usou as joias para pagar metade da vida, apenas como um presente romântico para a entidade morte. O problema é que, mesmo sendo o ser mais poderoso da existência, a morte continuou ignorando ele, o que o deixou ainda mais instável. Outro fato bizarro é que o Thanos tem um medo profundo de um único herói, o Drax, o Destruidor. Mas não o Drax engraçado dos filmes. Nos quadrinhos, o Drax foi criado especificamente por entidades cósmicas com o único propósito biológico de matar o Thanos. Ele é como um radar vivo que sempre sabe onde o Titã está. Se você acha que ele só é forte por causa das joias, saiba que o Thanos é um gênio de nível super-humano. Ele domina tecnologias que superam a inteligência do Tony Stark e do Reed Richards, além de possuir poderes mentais e telecinéticos que ele raramente precisa usar porque prefere resolver as coisas na força bruta. Curtiu saber disso? Então deixa o seu like e me segue aqui para mais curiosidades épicas. Você sabia que existe um ser na DC tão perverso que ele escravizou o seu próprio universo antes mesmo de completar 6 anos de idade? Olá, eu sou o Thomas e hoje vamos mergulhar no abismo para conhecer as curiosidades mais sombrias sobre o Trigon. Muita gente acha que o Trigon é apenas um demônio comum, mas sua origem é bizarramente específica. Ele foi concebido por uma seita mística chamada Congregação do Sangue, que usou energias sombrias acumuladas por séculos para fertilizar uma mulher. O resultado foi uma entidade que, ao nascer, já matou todos ao seu redor. Trigon não perdeu tempo com a infância. Aos 6 anos, ele já tinha dizimado e governado todo o seu planeta natal. Aos 30, ele já havia conquistado toda a sua dimensão original, o que nos dá uma dimensão do nível de poder que ele carrega. Diferente de outros vilões que buscam poder por ideologia, o Trigon é a personificação do niilismo. Ele governa o que restou de milhares de mundos e o seu trono é literalmente feito com os ossos e as almas de todos os seres que ele já destruiu. Apesar de ser quase onipotente, a maior fraqueza do Trigon é o seu próprio DNA. Ele precisa de recipientes para manifestar seu poder total na nossa dimensão, e é por isso que ele gerou tantos filhos, incluindo a Ravenna. O problema é que a pureza de espírito ou o amor são energias que ele não consegue processar, agindo como um verdadeiro veneno para sua essência. Nos arquivos da DC, o próprio Monitor já classificou o Trigon como uma ameaça de nível multiversal, colocando no mesmo patamar de perigo que o Anti-Monitor. Ele não quer apenas governar a Terra, ele quer consumir a realidade para que nada além dele exista. Em Injustice, vimos um vislumbre do que acontece quando ele luta a sério. Ele enfrentou o Mr. Mxyzptlk, um ser da quinta dimensão que altera a realidade com um estalo de dedos, e a luta foi tão intensa que ameaçou rasgar o tecido do espaço-tempo. O Trigon é realmente de outro nível, né? Se você curtiu essas curiosidades, deixa o seu like e segue o Thomas aqui para não perder os próximos segredos do multiverso.